Fala rapaziada, bem-vindos ao NerdBet, palpites de futebol. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês palpites e análise dos jogos da terça-feira, dia 20 de agosto. Mas antes, rapaziada, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever. Se está gostando dos palpites, deixa o like e compartilha o vídeo com um amigo para que o vídeo chegue a mais pessoas. Bom, sem mais delongas, bora iniciar as análises de palpites da segunda-feira de mata-mata, segunda-feira de Champions League, playoff, segunda de Copa Libertadores, mata-mata, oitava de finais, jogo de volta. Também temos mata-mata nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, jogos de volta. E vamos iniciar nossa primeira análise do dia pela Champions League Playoff, o jogo do Bodo Glimt versus Estrela Vermelha, início às 16 horas. A odd paga 1,62 na vitória do Bodo Glimt, 5 para o Estrela Vermelha e 4 para o empate. Bom, em sequência individual, o Estrela Vermelha vem a 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, 5 jogos bateu mais de 2,5 gols e em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Já o Bodo Glimt vem a 8 jogos de invencibilidade, em 5 de 6 saiu ambos marca, e lembrando que em confronto direto ainda não temos jogos oficial. Mas a equipe do Bodo Glimt, atuando em casa com o apoio da sua torcida, é uma equipe muito difícil de ser batida, então por esse retrospecto vamos estar pegando Bodo Glimt com empate a nula neste jogo. Dinamo Zagreb versus Guarabá, início às 16 horas, a odd paga 1,80 na vitória do Dinamo, 4,20 no Guarabá e 3,75 para um empate. Bom, em sequência individual, a equipe do Dinamo vem a 3 vitórias consecutivas, 6 jogos sem derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5. Já o Guarabá vem a 5 jogos batendo mais de 2,5 gols. Em 8 de 9 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto também não temos, mas a equipe do Dinamo é a favorita, apesar do Guarabá ter atropelado o Ludogorets fora de casa nas prorrogação. Venceu pelo placar de 7-2, se não me falha a memória. Mas aqui o Dinamo é o favorito e vou deixar Dinamo com empate ou mais de 1,5 gols. Lille versus Slavia Braga, início às 16 horas, a odd paga 1,73 na vitória do Lille, 4,75 para o Slavia e 3,60 para o empate. A equipe do Lille, a equipe francesa, vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. Já o Slavia Braga vem a 5 vitórias consecutivas, a 18 jogos de invencibilidade, 18 jogos sem derrotas. Lembrando, foi a primeira equipe a marcar em 5 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Não temos confronto direto, é uma equipe que vem com uma invencibilidade gigantesca, mas vai enfrentar um Lille com nível técnico superior. Diante disso, vou pegar o mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para a Copa Libertadores, oitavas de finais, jogo de volta, Fluminense versus Grêmio, início às 19 horas. O Flu paga uma odd de 2,20, o Grêmio 3,50 e o empate 3,20. Em sequência individual, o Fluminense vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, em série de 8 foi a primeira equipe a marcar, e em confronto direto, a equipe do Grêmio vem a 8 confrontos, 8 vitórias, não sabe o que é perder para o Fluminense, há 11 jogos sofreu gol o Fluminense, e lembrando, o Fluminense estava vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Grêmio, mas o Grêmio conseguiu superar e vencer o Fluminense de virada. Então o Fluminense vai jogar com o Maracanã lotado, com apoio da sua torcida, é vencer ou vencer, é o atual campeão da Copa Libertadores, que não passa pelo momento bom no Campeonato Brasileiro e agora está decepcionando aí também na Copa Libertadores. Então, diante disso, o Fluminense vai partir para cima, vai deixar os contra-ataques para o Grêmio, então é um mercado muito bom para mais de 1,5 gols. Atlético Mineiro versus São Lourenço, início às 21h30, a odd paga 1,65 na vitória do Galo, 5,50 para o São Lourenço, 3,75 para o empate. Primeiro confronto foi 1-1 lá em São Lourenço, o São Lourenço abriu o placar, mas o Atlético conseguiu empatar. Em sequência individual, o Atlético Mineiro vem a 3 jogos sem derrotas, lembrando
Lembrando, o São Lourenço há 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3, em 8 de 9 saiu menos de 2,5 gols. O último confronto foi 1-1 e nos últimos 2 confrontos anteriores bateu abaixo de 2,5 gols. É o Galo que não passa por um bom momento internamente, ou seja, é uma equipe que parece uma crise clássica, mas tem demonstrado aí o poder de reação, precisa vencer em casa com o apoio da sua torcida. O São Lourenço vai tentar dificultar, mas é uma equipe inferior tecnicamente, principalmente atuando fora dos seus domínios. Então o Galo precisa dar a volta por cima. Então para essa partida vou estar deixando aí um jogo para menos de 3,5 e acredito também na vitória do Galo. Galo para vencer o jogo. Vamos agora para o jogo do Júnior Barranquilla versus Colo-Colo do Chile. Início às 21h30. O Júnior paga uma odd de 1,80, Colo-Colo 5,0 e o empate 3,40. Lembrando que em sequência individual, a equipe do Colo-Colo vem a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gols. Em 5 de 7 bateu menos de 2,5 e foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8. Já o Júnior, em 6 de 8, saiu menos de 2,5 e vem a 3 jogos sem vitória. O último confronto deu Colo-Colo pelo placar de 1-0. Para essa partida, é um jogo que também vejo um jogo para poucos gols, apesar do Júnior precisar do resultado. Vejo um jogo aí de bastante marcação tecnicamente. Então, um jogo para Júnior Barranquillas atuando em casa com empate anula. Vamos agora para oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Temos o jogo do Racing da Argentina versus Juan Chipato, início às 19 horas. O jogo de ida foi 2-0 fora de casa para o Racing. O Juan Chipato vem a 3 jogos sem vitória, vem em 4 dos últimos 5 saindo menos de 2,5 gols, e o Racing em 5 de 6 saiu menos de 2,5 gols, e o último confronto deu Racing, e agora o Racing atuando em casa com o apoio da sua torcida vai vencer novamente, não tenho dúvida disso. Vou deixar aí esse Racing para triunfar novamente. Corinthians versus RB Bragantino, início às 21h30. A equipe do Corinthians conseguiu surpreender o Bragantino no jogo de ida pelo placar de 2-1. Em sequência individual, o Corinthians vem a 5 jogos sem derrotas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5, em 5 de 7 saiu ambos marca. Já o Bragantino vem a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 7, saiu ambos marca em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer em 5 de 7. Lembrando, em confronto direto, o Corinthians sofreu gol nos últimos 6, e em 8 de 9 saiu menos de 2,5. E aí, dos últimos confrontos aí, o Bragantino vinha levando a melhor e o Corinthians conseguiu superar e quebrar aquela sequência. Então vai ser um jogo duríssimo agora na casa do Corinthians, onde o Bragantino não vem atuando bem nos últimos jogos. Vai ser um jogo interessante. O Corinthians é o favorito, com o apoio da sua torcida, está com o regulamento abaixo dos braços, então vou estar deixando aí Corinthians com empate nessa partida, apesar de ter vencido o primeiro jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos o jogo do Novo Horizontino versus Ituano, início às 19 horas. A equipe do Novo Horizontino é o vice-líder do Brasileiro, é uma equipe que estava vencendo o América, mas tropeçou tecnicamente em casa, porque o América buscou um empate, o jogo foi 1-1, mas atuando em casa é uma equipe que vem fazendo aí uma das piores campanhas atuando em casa, apesar de estar lá em cima na tabela, faz a 14ª campanha em 10 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Nessa brincadeirinha, 17 pontos. E o Ituano fora de casa faz uma campanha terrível, é o 4º pior visitante da competição, apesar de ter surpreendido em mais de 30 jogos só o Sport. O Sport em 2023 venceu fora de casa e venceu o Operário recentemente. Atualmente é o 17º colocado, quer um poder de reação, apesar de vir aí de 2 vitórias consecutivas, mas em sequência individual, a equipe do Novo Horizontino vem a 11 jogos de invencibilidade, em 7 de 9 saiu menos de 2,5 gols, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, e o Ituano vem a 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 saiu menos de 2,5 gols. Nos últimos 4 confrontos deu Novo Horizontino, e o último foi 3-1. Para essa partida vou deixar Novo Horizontino para vencer ou mais de 1,5 gols nessa partida. O Novo Horizontino vai brigar pelo acesso até o fim nesta temporada, não tenho dúvida disso. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet. Estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram focado em apostas esportivas com dicas totalmente grátis.
Então, link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta terça-feira, terça de Copa Libertadores, terça de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então podemos deixar para vocês esse jogo aqui, Dínamo e Guarabá. Dínamo com empate anula, Lille e Slavia Praga mais de 1.5 gols, e podemos deixar aqui Bodo Klims e Estrela Vermelha, Bodo Klims com empate anula. Outra boa opção que vocês podem observar e pegar é aqui o jogo do Atlético Mineiro para vencer e Fluminense versus Grêmio mais de 1.5 gols. Então monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, não hesite, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadora como você. Então é isso, meu parceiro, até o próximo, valeu!